Fala pessoal, mais um dia, mais um vídeo e vamos dando continuidade na nossa parceria de sucesso com o site vetormaker.com.br, onde eu pego um arquivo do site, onde eu baixo completamente de graça e produzo ele, seja na CNC, corte laser, impressão 3D, em qualquer lugar, desde que seja no aspecto que foi postado direto pelo usuário, tá? Nesse episódio eu tive uma incumbência um pouco diferente. Eles lançaram um desafio no Instagram, onde um usuário pediu um vetor que ainda não tinha na base de dados, e eles falaram que se o post batesse uma certa meta de likes, que esse vetor seria produzido. E aqui estamos, porque bateu, muito bom, a meta de like, vocês são demais. Então eu tive essa incumbência. Hoje eu vou produzir aqui um vetor do zero e vou postar todos os arquivos lá direto na minha conta do site, tá? Todo mundo vai poder baixar, só acessar direto. Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição, tá? No final do vídeo, e vocês vão ter a possibilidade de baixar e produzir aí vocês mesmos. Esse vetor vai ser produzido no Fusion 360. Eu ainda não sei se eu vou postar o arquivo do Fusion também. Eu estou pensando ainda direitinho se eu vou postar ele junto, se não, até para vocês poderem editar. Mas deixa aí no comentário se você prefere que eu poste tudo ou se prefere que eu poste somente os files de corte, para vocês não se enrolarem muito. Até que tem um pessoal que começa agora, eles não vão entender muita coisa, até não vão saber qual é o arquivo de corte, tá? O formato vai ser o formato DXF, que é o formato do Fusion mesmo de exportação, que é um formato universal. E nós vamos editar no Fusion não comercial. Se você não tem o Fusion 360, eu vou deixar o link aqui no card, aqui em algum lugar vai estar o card, para você fazer a sua licença, onde você consegue utilizar o Fusion 360 totalmente gratuito, desde que não seja para fins comerciais, tá ok? Tá o card aí, segue lá, vê o vídeo, dá aquele like também para dar aquela moral. Só lembrando que para essa parceria continuar, a gente precisa movimentar esse canal o máximo possível, para a gente poder continuar gerando esse conteúdo e a gente continuar com essa parceria. Então já solta aquele like, já faz a sua inscrição e ativa o sininho até para você não perder nenhum dos vídeos que a gente está fazendo nessa série toda. Assim você vai ficar por dentro dos projetos e a gente vai poder continuar junto nessa missão. No mais, sei que vocês já estão sedentos pelo vídeo, bora para ele. Vamos lá então pessoal, vamos começar aqui num novo design no Fusion, tá? Um design feito do zero. Então vamos abrir nosso primeiro sketch e vamos começar pela lateral dele, tá? Eu fiquei sabendo porque eu não faço a mínima ideia do tamanho de um brownie. A gente precisa fazer um expositor de brownie, expositor de cupcake, seja lá do que for. Vai ser um expositor no geral. Eu tenho até uma foto aqui do que foi me mandado. Que abrir com Paint. Aqui seria isso daqui que a gente precisa fazer, só que eu vou fazer um pouco diferente, tá? Não vou fazer nesse formato, porque eu achei esse formato um pouco simples e tem algumas partes aqui, talvez a gente faça assim, acho que vai até ficar um pouco mais rápido, mas eu não queria deixar essa parte de cima do topo, eu não queria que ela tivesse essa parte de baixo, e eu queria que tivesse mais uma fileira aqui. Então eu acredito que esse vai ser o formato que a gente vai pegar e vamos começar de leve aqui, de leve. Vamos começar fazendo as linhas do projeto, onde a gente tem a escadinha, né? Aquela escadinha da lateral. Então vamos lá, a gente começa aqui com 65, que vai ser o tamanho do cupcake, correto? É isso mesmo, eu acho que é isso mesmo. E aqui nós vamos ter uma linha de altura que é 3 centímetros, sendo que a gente precisa deixar uma sobra de pelo menos 5 milímetros. Então vamos colocar como 35 milímetros, ok? Então daqui a gente vai para frente, mais um andar. Daqui nós temos 1, 2, 3 e vamos fazer o quarto, para a gente já ter uma base. Daqui a gente desce reto, fechou, e aqui, pronto, já temos uma base. Para a parte de cima poder ficar igual, a gente vai selecionar, apertar o D, que são as dimensões, tá? Quando selecionar aqui, nós vamos colocar em cima do D1, que seria a primeira dimensão, e ele já vai automaticamente ir para o tamanho correto. Vamos fazer isso com todas as outras, relacionar elas com D1. Se você precisar alterar,
você altera só esse daqui de cima, que todas as outras serão alteradas automaticamente. Então vamos deixar em 65. Mesma coisa com a altura. Vamos lá. Beleza, já temos já aqui um total. Aqui eu vou deixar só de base para a gente ter uma ideia. Ele vai falar que não vai poder alterar porque já tem as outras medidas. É só um driver mesmo. Então ele fica aqui dentro dos parênteses. Puxando daqui direto, nós vamos criar o vetor de fundo. É retângulo que eu quero. Um vetor de fundo onde vai ter 20 centímetros por 3 milímetros. Daqui nós vamos criar a primeira base do primeiro piso. Vamos começar por baixo. Então nós vamos criar um retângulo de 65 com 3 milímetros. E aqui nós vamos ter outro retângulo de 3 milímetros. Vamos criar também logo, já para deixar aqui certinho, o nosso encaixe. O encaixe eu vou deixar ele com 35. Que a gente consegue deixar 30, 15 para cada lado. Então eu vou botar daqui para frente 15 para ficar correto. E a mesma coisa aqui, onde nós teremos essa distância aqui de 9 e essa distância aqui de 17. Ok? Beleza, então a gente já tem nossa base. A partir daqui a gente já consegue extrudar já algumas coisas. Aqui vamos selecionar tudo. Vamos fazer uma extrusão de 3 milímetros. Vamos visualizar os corpos e os sketches para a gente poder ter uma diferença. Vamos selecionar primeiro a parede, sendo que eu ainda não sei qual o tamanho que vai ser a parede. Se eu não me engano, vai dar uns 17. Vamos ver. Se cada cupcake tem 6,5, no caso 65 milímetros, são 4 fileiras que eu quero, da vezes 4. Então são 26 centímetros. Sendo que dentro desses 26 centímetros nós teremos 3 divisórias. E essas 3 divisórias, cada uma tem 3 milímetros. Então no caso ele vai ficar com 26,9. Que dá 269. Dividido por 2 dá 134,5. Então aqui nós vamos ter menos 134,5. Esse vai ser o tamanho. Por que eu não fiz logo de 26,9? Porque a gente só vai fazer metade dele, tá? Nós não vamos fazer ele inteiro. Quando chegar no final, a gente vai duplicar ele em espelho para o outro lado, que assim vai ficar muito mais fácil do que a gente ter que fazer tudo de um lado para depois fazer tudo do outro lado. Então a gente vai fazer tudo de um lado só, na metade, e a partir daqui a gente vai espelhar para o lado oposto. Deixa eu só ver aqui, ele criou, acabou que eu criei errado, viu aqui, ó. Por que eu criei errado? Como é que eu vi que eu criei errado? Porque aqui, ó, quando eu seleciono um corpo, ele virou um corpo só. Ele juntou esse daqui nesse, mas eu não queria isso. Então a gente vai voltar aqui nessa extrusão e aqui, ó, a gente vai alterar ele de join para novo corpo, new body, e dar um ok. Agora aqui, ó, são 2 corpos diferentes, a parede e a lateral. Vamos fazer a mesma coisa no sketch do fundo. Selecionar o fundo, extrusar. Aqui a gente não precisa digitar de novo, é só você clicar aqui, ó, que ele já vai até a ponta. E lembrar de não dar join, sempre no new body. Dá ok. Então aqui a gente já tem 3 corpos. Nós temos a parede não, desculpa, lateral. Nós temos o primeiro andar, a parede, e o primeiro andar
fundo. Ok, ok. Vamos lá, agora a gente vai fazer o que? Nós vamos criar o fundo do geral. Esse fundo nós vamos extrudar, sendo que se eu colocar menos 3, 4.5, no caso que é para vir até aqui, né? Ele vai vir, mas só que aqui, ó, ele não vai ficar correto, porque vai ficar faltando essa parte de cima. Ele vai ficar esse dente. Então a gente vai extrudar para os dois lados, porque esse plano aqui ele tá para esse lado da lateral. Então a gente vai extrudar aqui, ó, vai tirar o one side e vai colocar para o two side. Então um lado vai ser esse aqui e o outro vai ser de 3 milímetros para poder completar. Aí vocês podem ver que aqui, ó, ele já grudou um no outro, ó. Tá vendo? Ele já não tem mais a linha de separação. Por quê? Porque está no join. Como eu falei sempre, new body. Agora separou. Vamos colocar no fundo para a gente já ter um novo corpo, um novo objeto, tá? Então é esse nosso sketch que a gente vai começar, tá bom? Segundo passo, qual vai ser? Nós precisamos fazer as junções. Então, quais são as junções? Lembra daquele sketch lá? Nós temos essa junçãozinha aqui, ó, que vai ser esses dentes, que vão ser esses dentes. Então eu vou apagar a lateral, vou pegar esse daqui, vou extrudar ele em 3. Esse daqui eu vou extrudar ele em 3. Como vocês podem ter visto, essa extrusão ela teve o join, porque eu quero que isso aqui seja uma peça só, tá? Então esse daqui vai ser no join mesmo, não vai ser um novo corpo, senão ele ia construir só esse corpo pequeno aqui, tá? Então esse daqui vai ser para juntar uma peça na outra. Essa extrusão vai ser para juntar. Você vai dar ok, fechou. Já temos o dente. Agora, para poder cortar a lateral, eu vou fazer isso mais pro final, tá? Quando a gente tiver com todas as partes aqui já direto, a gente faz tudo de uma vez só, que fica mais fácil. Pronto, já temos aqui a nossa estrutura inicial quase pronta. O que a gente precisa fazer agora? Eu preciso fazer um dente daqui para cá, para fazer esse tipo de junção entre essa peça e essa peça aqui. Então nós vamos olhar ele de trás. Vou tirar a visibilidade da parede e vou criar um sketch nesse fundo aqui. Foi criado um novo sketch. Voltamos aqui, eu vou criar aqui um retângulo. Esse retângulo eu vou deixar ele com 50 e ele daqui para o início com 35, que a partir disso, quando ele duplicar para a lateral, isso aqui vai ficar uma chapa inteira de 70, vai ficar sem espaço. 70 ele vai ter um dente de 50 de um lado e um dente de 50 do outro, ok? Então aqui eu já saio do sketch, coloco para ser visto, desculpa, que agora foi, e vamos extrudar ele com join. Aí o que eu faço agora? Seleciono isso aqui, mostro a parede e não mostro o fundo. Então quando eu mandar cortar, eu vou colocar -3 no cut e ele vai cortar a peça selecionada, tá? Quando vocês botarem para baixo aqui, ó, vai ter a parede, vai ser o único objeto que ele vai estar cortando. Pronto, dá ok. Quando eu mandar mostrar o fundo, você vai ver que ficou uma junção perfeitinha aqui direto, tá? O que acontece? Isso precisa ser para cima também. Você vai ver que isso aqui vai precisar ser tanto nessa daqui que vai vir para cá, quanto essa vai ter que precisar ter um dente para cima. Esse dente para cima eu vou criar para cá. Aqui, ó. Então a gente vai criar um novo sketch na parte de cima. Tá vendo ali, ó? Sendo que eu não consigo ver. Eu não consigo selecionar certinho para ficar exato, tá? Então como é que a gente vai fazer isso? Vou selecionar essa parte de baixo aqui e vou apertar o P de Project. Ele vai projetar esse desenho da parte de baixo aqui nessa área do sketch, tá? Então ele vai ficar assim, ó, viu? Então já consigo selecionar na parte de cima exatamente o que eu preciso. Então vou dar um E
para poder extrudar, vou lá de novo, ó, 3 milímetros. Então a gente já tem uma peça já de quebra-cabeça. Qual vai ser o nosso próximo passo? A gente precisa terminar essas duas peças aqui para a gente poder fazer as próximas. Que a gente vai copiar isso daqui para cima, tá? Então, para poder terminar isso daqui logo, eu vou precisar fazer as duas divisórias. Para criar as duas divisórias, eu vou selecionar a parede e vou fazer um sketch. Esse sketch aqui já está ok. Então vamos lá, a gente precisa de um retângulo de 3 milímetros, sendo que ele vai até em cima. Então ele encosta, tá? Então aqui a gente fecha o retângulo. Esse retângulo ele precisa estar, no caso, a 65 milímetros de distância, né, no caso. E depois ele vai ter que estar a mais 65 milímetros de distância. Vou explicar, um minutinho. Daqui eu vou criar uma linha, porque ele não pega essa linha, ó, como é que ele fica? Ele não pega mais essa linha daqui da parte de baixo. Então eu vou criar uma linha direto, tá? Daqui eu crio uma linha direto, só para a gente ter uma base, ok? Aqui eu vou criar um retângulo, tá? Eu vou criar o mais para ponta possível, porque ele vai ter que ter 3 por 35. Esse é o retângulo que precisa ter. E esse espaço daqui tem que dar exatamente os 65 milímetros. Pronto, a gente já tem uma peça correta aqui, tá bom? Vou selecionar as duas. Vou finalizar. Vou extrudar até aqui, ó. Se eu vier aqui já encostar aqui, ele vem até a ponta direto, ó. Que beleza, né? Aqui eu vou tirar o join, porque ele não vai ser join, vai ser new body. E vou dar ok. Pronto. Aqui eu tenho a divisão. Aqui, ó, primeiro andar, divisão 1. E o primeiro andar, divisão 2. Certo. Aqui a gente já pode bolear essas peças. Vou bolear essas duas aqui com 3 milímetros. A gente seleciona as quinas, vem aqui na parte de cima e seleciona o fillet para poder fazer o boleamento. A gente vem aqui e 3 milímetros. Só para não ficar aquele quadradão mesmo, dá aquela boleadinha. Esse daqui a gente vai fazer tudo de uma vez depois, não agora. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer o encaixe aqui e o dente daqui, né? O outro encaixe de baixo, tanto de uma quanto de outra. Então a gente vai fazer a visualização por baixo, vai tirar a visualização do fundo e vamos abrir um novo sketch. Aqui a gente faz um retângulo de 35, pode ser, que vai ser igual ao outro. Também de 15, para ficar parecido. Vamos fazer a mesma coisa. Pessoal, agora que eu fiz aqui, eu esqueci de falar. O que acontece? Quando vocês olham de baixo, quando vocês olham de frente para um sketch, você não consegue selecionar as outras pontas igual aqui, ele não fica magnético aos outros lugares, tá? Por exemplo, se eu quiser fazer um retângulo, tudo que tiver dentro e selecionado aqui, projetado para dentro do sketch, eu consigo ter isso aqui, ó, essa marcação, tá vendo? Fica tudo sempre certinho, por mais que eu bote para lá ou para cá, ele vai ficar certo. Isso é um magnético, tá? Mas o que está fora, eu já não tenho mais essa guia, tá? O que eu faço para poder ter? São dois formatos. Ou você pega isso daqui, aperta o P e projeta para dentro do seu sketch, ele vai virar uma linha dentro do seu sketch. Ou então você só muda a perspectiva. Se você virar um pouquinho, você já consegue fazer. Aqui, ó. Tá vendo? Se você virar um pouquinho ele já consegue fazer o que você precisar. Você já consegue marcar certinho. É só você mudar a perspectiva para o lado. Ok? Então vamos lá. Que ele já automaticamente já faz o projeto para dentro, tá? Aqui, ó, selecionou os dois, extrusar 3. Pronto. Foi feito o dente para baixo. Como que a gente vai fazer o corte agora? Daquele mesmo formato. Seleciona de baixo, seleciona o outro, apaga um e volta o outro. Aqui, ó. Extrusor, -3 no corte. E ver se está marcando certinho. Marcou,
já está cortado. Então as divs já estão para dentro, já está já com o encaixe certinho, tá? Beleza, vamos fazer o encaixe agora da parte de trás. Opa, me perdi um pouco aqui, mas já voltei. Sketch, mesma coisa. Retângulo, 15, 3 milímetros. Com a altura daqui para lá. Vou botar 8 para ficar um pouco mais para cima. Tá ok? Então, ó, retângulo dessa parte daqui. Quero que comece aqui e 15. Pronto, já tenho 2. Seleciono. Extrusão. 3 e foi. Seleciono as duas pontas. Parede. Apago as duas divs. Extrusão de novo, menos 3 e corte. Do ok. Pronto. Já tenho já o perfil feito de encaixe. Show de bola. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a cópia daqui para cima. Como é que a gente vai fazer isso? Seleciona tudo. Aperta o M de movimentar, tá? Vocês vão vir aqui, ó, point to point. E quando movimentar, vocês criam a cópia. Vamos selecionar o ponto de origem e o ponto de destino. O ponto de origem vai ser isso daqui, esse pontinho aqui direto da parte de baixo, e ele vai vir para cá. Pronto, já criou uma cópia. Só que, o que tem de diferente aqui? Esse daqui não tem esse dente para poder fazer o encaixe aqui da parte de cima. Não tem o dente. Então, esse primeiro ele vai ficar sem esse dente da frente porque não vai ter o acabamento, tá? Os próximos precisam desse dente. Então a gente vai vir aqui, selecionar, tá? Vamos apagar a parede, não, aqui a parede do primeiro. E vamos menos 3. Vamos no corte. New body, cut. Só tenha certeza que está cortando só uma peça, tá, pessoal? Para não cortar nada da outra, que às vezes está um pouquinho trepadinho, ou então ele encaixa um encaixe mal feito. Então você tem que ter certeza que ele está cortando somente um objeto, tá bom? Então vamos lá. Cortou. Vamos voltar aqui. Esse aqui já é o segundo, já é o segundo nível. Tá? E agora a partir daqui a gente copia todos esses daqui para cima. Vamos copiar esses todos, mesma coisa, movimentar, create a copy, já com o point to point selecionado. Selecionar a origem, vocês vão vir aqui e pro próximo. Show de bola. Vou dar ok, sendo que aqui você não precisa ter essa parte de trás. Então a gente vai copiar somente esses 3, tá? Mesma coisa de novo. Movimentar, create copy, selecionar a origem, daqui para cima. Pronto, já temos já a parte de cima. Deu ok? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer esse corte aqui. Esses 2 cortes aqui. Na verdade 3, né? Que tem esse da ponta também. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai selecionar aqui, tirando o fundo, deixando ele invisível. Então a gente vai lá, ó, seleciona, seleciona e seleciona. Botou o fundo, tá? A gente pode, nem precisa apagar os outros, tirar a visibilidade. Você pode dar um E, vai dar um menos 3, que ele já vai cortar direto, já vai vir como cut. E você vai desselecionar os outros 3, para deixar só o fundo selecionado. A partir daí você vai dar o corte, ele vai cortar apenas essa peça. Então você já pode já tirar essa daqui, ó. Que você vai ver que ela está cortada, tá? Nós vamos fazer a mesma coisa aqui nessa lateral. Lateral, tirou a visibilidade e agora a gente já pode fazer aquele corte direto. Selecionou, botou a lateral de volta, menos 3, já está no corte. E agora vamos tirar tudo que não for a lateral.
Beleza? Tiramos a seleção, vamos dar OK. Pronto, a gente já tem uma lateral cortada. Agora a gente precisa fazer o que? O dente de encaixe daqui, ó. A gente precisa fazer esse dente de encaixe como se fosse esses modelos aqui, para ter um encaixe bom daqui para cá. Então a gente vai tirar a visualização da lateral, do fundo, e vamos fazer um dente. Selecionou o fundo, sketch, e vamos lá. Retângulo. Selecionar mais para cima. Aqui, ó. Retângulo. E vamos deixar com 85. Aqui a gente vai selecionar. Provavelmente isso aqui vai dar problema, tá? Quando aqui, ó, selecionei. Quando eu extrudar ele, provavelmente ele vai dar um join nessa parte daqui também, porque ele está muito coladinho. Então ele vai colar isso aqui tudo. Aqui, ó, como ficou. Tudo virou, tudo a lateral, ó. Quando eu seleciono aqui diferente, aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Ele mostra aqui mais ou menos com o que está selecionado, com esses pontinhos embaixo. Se eu selecionar aqui, ele virou a lateral, ó. Tá vendo? Então eu vou desfazer isso aqui. Ele voltou a ser o que era antes, tá? Então eu vou dar a selecionar ele aqui direto, vou extrudar ele. Sendo que na hora que eu extrudar, qual é o macete? Eu venho aqui, ó, tiro a visibilidade dele. Então agora ele só vai estar na parte visível. Quando eu der join, só a lateral que vai ser juntada, certo? Vou colocar de volta. Vou selecionar a ponta e vou voltar na visibilidade do fundo. Aqui o mesmo esquema. Extrusão, -3. Seleciona o objeto. Tira a lateral e deixa só o fundo para ser cortado. Pronto. Já temos uma peça semi-pronta. Agora a gente tem metade de um expositor. Deixa eu só dar aqui o fillet para a gente poder ter um pouquinho maior. Dar um acabamentozinho, né? Para não deixar tão quadrado assim. Fillet 3 e OK. Vamos ver se ficou OK mesmo. Pronto, agora tá tudo igualzinho. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Seleciona tudo, mas vamos tirar as divisões. As divisões. Por quê? Porque isso aqui ela já está na grossura certa. Então isso aqui não precisa, tá, ser duplicado. Então nós vamos vir aqui, selecionamos o que a gente precisa duplicar, fora essas peças, né, no caso, as divisórias. Create, Mirror. Tem aqui, você seleciona os bodies, né? Já vai ter aqui 3 objetos selecionados. Mirror Plane é aonde você quer que ele seja duplicado. E a gente vai selecionar aqui para duplicar na lateral. Daqui, no caso, para esse plano aqui. Então, ó, aqui e Join. E OK. Pronto. Tá aí, pessoal. Projeto pronto já, tá? Só cortar e montar. Beleza? O que a gente precisa fazer agora para poder cortar? A gente tem que transformar isso daqui em um objeto cortável em DXF. Então, como que se faz essa mágica? É muito simples, pessoal. Isso aqui é muito simples de fazer. Por exemplo, eu quero cortar somente a lateral, tá? A gente vai transformar isso daqui num sketch. Aqui tem os sketches de desenhos que a gente já fez, correto? O que a gente vai fazer? Vamos deixar todos eles invisíveis. Não precisa ver nenhum deles agora. A gente vai selecionar a peça que a gente quer. Vai apertar o P. Ele vai projetar direto o que a gente quer aqui, ó. Criou um sketch e ele vai perguntar o que você quer fazer. Você vai selecionar essa peça daqui e vai dar OK. Pronto. Isso aqui já é um sketch da peça pronta, tá? Já é o arquivo DXF em si. Quer ver? Eu vou finalizar ele aqui e vou deixar só o sketch. Ó,
é exatamente o sketch que você precisa, tá bom? Eu vou deixar isso aqui com o nome de lateral, sendo que eu vou ter lateral a quantidade dele junto. Então lateral são 2 peças, 2P, tá bom? Então vamos voltar, todos os bordes em cima. Vamos colocar aqui, são todas iguais, todas essas divisóriazinhas são iguais. Então vamos lá, colocar P, deixa eu tirar a visibilidade da lateral que já não preciso mais dela. P, selecionei ela, deu OK e Finish. Aqui nós temos divisória. São 3, 6, 12 peças. Não preciso mais ver vocês duas. Agora vamos ao fundo. Fundo P, seleciono ele, dou OK e Finish. Aqui, ó, vou colocar fundo, uma peça apenas. Agora aqui, pessoal, vai ser um pouco diferente. As peças de trás, esse daqui, deixa eu tirar aqui a visibilidade. Fundo. Pronto. Essa daqui são iguais, correto? Sendo que esse fundo e esse fundo não são. Pelo menos esses 3 aqui são, mas esse não é porque ele não tem os dentes da frente. Então vão ser 2 tipos de fundo e 1 tipo de parede, tá? Então vou colocar aqui, ó, P. Vou selecionar e dar OK, tá? Vou dar Finish Sketch. Esse daqui vai ser Div não, vai ser parede 3P. Que são 3 peças, essa e essa. Show. Agora o fundo, você vai ter o fundo 1P e vai ter o fundo 3P. São 2 fundos diferentes. Então vamos lá, aqui de novo. P, selecionou, deu OK. Deixa eu tirar isso daqui para a gente poder ficar dentro da tela. Vai ter, botar fundo já tem, né? Vou botar chão 1P, dá um Finish. Esse daqui eu vou dar um P também. Selecionei, deu OK e um Finish e botar esse chão 3P. Beleza, todos os DXF já foram criados, pelo menos os arquivos de sketch que vão criar o DXF. Como é que você vai exportar isso daqui? Você vai vir aqui, ó, seleciona o que você quer, o sketch no caso não é o body, você vai vir no sketch, esse sketch daqui e Save as DXF. Dali você vai dar um nome, escolhe a pasta que você quer tirar e a partir daí já fica tudo nas mil maravilhas. Então a partir de agora eu vou fazer aqui direitinho, vou postar lá o arquivo lá para vocês poderem baixar no site da VetorMaker, tá? Pessoal, para quem não conhece o site ainda, eu recomendo muito, assim, extremamente, porque é um site criado de maker para maker. Hoje o site ele já conta com mais de 3.500 arquivos para você baixar gratuito. Quem abastece o site somos nós mesmos. Eu jogo o arquivo lá dentro para vocês baixarem, o pessoal joga, todo mundo joga. Então assim, se você tem alguma coisa que quer compartilhar, compartilha no site, manda para lá, passa o link para os seus amigos, divulga o máximo possível para a gente conseguir montar essa base de dados enorme que está se tornando. No caso, você consegue enviar somente arquivos até 50 megas, tanto para impressão 3D, quanto para corte, quanto para CNC, tá bom? E é isso. Quem chegou aqui até o final, muito obrigado. Não se esquece de dar o like, sininho, para vocês ficarem por dentro dos projetos que a gente vai fazer, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Quem sabe semana que vem eu já não consigo cortar esse arquivo, já faço mais um vídeo de corte para vocês verem como é que fica a versão final, ok? É isso, fique com Deus, até mais.